Você trabalha em uma equipe de exploração aquática e é chamado para participar de uma pesquisa em uma nova caverna descoberta na Romênia por um famoso arqueologista. O que você faria? Você acha que sobreviveria a essa exploração? Eu acho que não. Nesse vídeo de Derrotando Filmes, nós vamos acompanhar Tyler e a sua equipe, descendo no desconhecido e encontrando monstros aterrorizantes lá embaixo. E eu vou te mostrar porque você não sobreviveria em A Caverna. Começamos acompanhando uma expedição de 30 anos atrás na Romênia, e parece que eles estão invadindo o local proibido. Não demora muito para eles encontrarem algumas pedras no caminho, obrigando eles a abandonarem um caminhão e seguir escalando a montanha. Chegando no topo, eles encontram uma igreja abandonada e comentam que ela seria uma mina de ouro. A equipe entra na igreja e começa a explorá-la, encontrando algumas figuras bizarras e uma entrada para o porão. E no porão, eles estão cercados por crânios e desenhos entalhados nas paredes, indicando que eles estavam mexendo com algo bem antigo. E logo, eles acham a entrada da caverna que eles estavam procurando, logo abaixo do solo. Um dos caras então coloca um explosivo no chão e o detona. Porém, em vez de só abrir um buraco no chão, ele acabou abalando toda a estrutura da igreja e da montanha em volta, fazendo com que todos caíssem dentro da caverna e fossem soterrados pelo restante da montanha, que caiu em cima dos caras. É claro que essa galera não conseguiu sair viva de lá. Explodir um local antigo assim sempre pode trazer esse tipo de risco. Nos dias atuais, vemos uma expedição liderada por Nikolai, encontrando aquela caverna e descendo lá. Eles encontram um rio subterrâneo e dizem que precisam de mergulhadores para continuar a exploração. Então conhecemos a equipe de Jack, que está realizando um mergulho no México. E uma das duplas retorna à superfície sem encontrar nada, enquanto Tyler está se aventurando em uma caverna que ele acabou encontrando sozinho, contrariando as ordens de Jack. Mas no final ele consegue encontrar o que o seu grupo procurava, ele só não escapa de acabar levando uma bronca do seu irmão. Nikolai liga para a equipe e diz que conseguiu um financiamento para pesquisar a caverna que ele encontrou, dizendo que ela era imensa e tem um rio principal na caverna que poderia ter uma extensão de até 30 km. Então ele recruta o time de Jack para a tarefa, e a doutora Jennings também iria até lá para estudar a biologia do local e levar uma câmera para filmar tudo. A equipe viaja até a montanha Carpatos, uma cordilheira de mais de 1.500 km localizada na Europa e tendo sua maior parte na Romênia, onde suas florestas abrigam ursos pardos, lobos e linces. Chegando no acampamento, Tyler já fica de olho na doutora e vai dar uma chavecada nela. Ele só tem que tomar cuidado com o que deseja, pois sabemos que a Cersei pode ser bem vingativa. Eles se apresentam e Catherine apresenta seu cameraman também. Eles conversam sobre o equipamento de Tyler, que pode garantir que ele fique submerso por até 24 horas, e Nikolai chega com Jack, e eles vão conversar sobre a caverna. E Tyler encontra uma bota que pertencia às últimas pessoas que tentaram explorar aquela caverna. À noite, eles conversam sobre os últimos detalhes para começar a descer no dia seguinte, e eles ficariam lá por pelo menos 12 dias. E Jack decide que iria mandar Briggs antes do seu irmão para explorar aquele rio, talvez porque o cara sabia obedecer ordens. Nikolai conta uma história sobre aquela igreja que desabou, e ele diz que um templário entrou na caverna e lutou com demônios alados. Tyler pergunta se ele ganhou e Kath fala que infelizmente não, dizendo que lendas europeias geralmente têm finais tristes. No dia seguinte, eles começam a descer com os equipamentos e se preparar para o mergulho. E vemos que o Titan Hall é gigantesco, fazendo ser bem fácil se perder por ali. Então Top prepara Briggs para o mergulho para procurar uma caverna seca após atravessar o rio subterrâneo. Na primeira curva, Briggs avisa que perderia a comunicação, e é o que realmente acontece. Ele continua deixando o arame para marcar o caminho e usa uma pistola subsônica para saber aonde ele deveria ir. Então Kath vai conversar com Tyler para dar um prêmio de consolação pro cara, e Jack chama Tyler dizendo que Briggs havia sumido sem dar sinal de comunicação. Então Briggs retorna e ele encontrou uma caverna seca após nadar 4 km, e ele encontra uma espécie de topeira que não parecia estar muito feliz de ser segurada pelo cara. Então a conexão começa a falhar e a equipe inteira decide ir para o acampamento que Briggs montou. Talvez essa não fosse a melhor ideia após o cara ter mexido com aquela topeira gigante e perdido a conexão com a base. Geralmente isso não é um bom sinal, mas eles decidem ir mesmo assim. Tyler e esse outro cara ficam para trás para investigar um pouco e o restante da equipe chega no local, indo montar a base de operações. Chegando lá, eles começam a chamar por Briggs e ele mostra mais botas que ficaram perdidas na caverna, dizendo que eles não foram os primeiros a chegar lá. Provavelmente eles deveriam começar a suspeitar por achar tantas botas sem corpos, né? Vai que tem algum crawler de Abismo do Medo perdido nessa caverna. Strode comenta que viu uma das topeiras e diz que vai atrás dela, enquanto Tyler fica explorando outro local sozinho novamente. Strode sai em outra caverna seca e acha uma topeira partida ao meio, e não demora muito para outra topeira passar desesperada por ele, o que acaba deixando o cara meio assustado. Enquanto isso, Tyler achou um dos cabos de aço que são usados para se localizar mastigados.
Strode é atacado por alguma coisa muito maior e ele não consegue escapar do monstro, apenas liga o seu propulsor aquático, fazendo com que ele acabe batendo em uma rocha, causando uma explosão na água que acabou isolando a equipe inteira naquele local. Jack e Top até voltam para procurar Strode, porém eles só encontram as pedras que desmoronaram, e Jack até se corta em uma das pedras. Digamos que eles estão em uma péssima situação. Pela conversa do grupo, eles não deixaram ninguém no solo de prontidão, caso alguma emergência acontecesse, então eles não teriam como pedir socorro. O ideal seria ter deixado uma equipe acima da caverna e outra equipe na sala anterior, para eles terem algum tipo de comunicação caso algum acidente acontecesse. Jack comenta que ninguém sentiria a falta deles por 12 dias, e esse era o tempo exato que o suprimento deles iriam acabar. Briggs pergunta o que aconteceu com Strode e fala que algo tinha pego ele, e talvez era a mesma coisa que pegou o dono das botas que ele achou. Eles até comentam que a topeira foi o único animal que eles tinham encontrado ali, e ela parecia ter como se manter alimentada, mas o grupo não sabia se existia alguma coisa que estava no topo da cadeia alimentar dali. O Dr. Nikolai diz que aquelas montanhas eram enormes e provavelmente levariam semanas para eles conseguirem encontrar uma saída, e realmente ficar perdido em um sistema tão grande de cavernas pode se tornar bem complicado. Jack menciona que o melhor grupo de resgate para salvar eles dali já estava na caverna, e eles seriam os únicos capazes de conseguir sair de lá. Bom, eu não sei se realmente eles são os melhores, ou se Jack está apenas tentando fazer um discurso para motivar a galera. Top e Jack continuam procurando por uma possível saída, enquanto o resto do grupo fica no acampamento, e Tyler e Briggs têm uma pequena discussão. A outra dupla encontra algumas algas e equipamentos de pessoas que estiveram lá antes, ficando preocupados com o que poderia ter nas cavernas. Eles continuam a andar e acham um túnel e começam a rastejar por ele. Porém, Jack encontra alguns escorpiões no caminho e pede para Top recuar, mas não demora muito para ele encontrar outra coisa um pouco maior que os escorpiões, que acabou atacando ele. Catherine analisa as amostras de topeira e de uma salamandra, e Nikolai observa que um parasita infectou os dois seres. Então Jack e Top voltam para o acampamento e Jack está com alguns cortes nas costas, devido à luta com a criatura que ele encontrou. O grupo faz os primeiros socorros no cara e aplica alguns antibióticos para tentar evitar uma infecção. Além disso, ele conseguiu trazer a garra do monstro que o atacou, e digamos que ela não era muito pequena. E se você viu os vídeos sobre o Abismo do Medo, você sabe o estrago que um Crawler poderia fazer. Porém, eles ainda eram meio humanos, então não era difícil de lidar com essas criaturas, e seguir os seus rastros até o local que eles se alimentavam. Porém, aqui parece que o negócio vai ser um pouco diferente. Catherine examina a garra e diz que ela era parte anfíbia, e que aquilo era um predador. E ela completa dizendo que era algo que eles nunca viram antes. Provavelmente algum organismo da superfície que se adaptou e evoluiu para viver dentro da caverna, com um senso de audição e olfato apurado. E ela também vê o mesmo parasita dos outros animais naquele pedaço de garra. E nessa hora eles deveriam ter colocado Jack em quarentena, afinal, o cara cortou a mão na água e ele tem um enorme corte nas costas, feito pela garra da criatura. As chances dele ter sido infectado com esse mesmo parasita é uma realidade. Mais tarde eles começam a andar pela caverna e podemos ver que algo está observando o grupo de longe. Finalmente eles encontram um osso com marcas de dente, provando que alguém foi atacado antes na caverna, como se todo mundo já não soubesse. Jack vai na frente para procurar um caminho seguro, enquanto o restante da equipe fica esperando. E Briggs mostra que tá um pouco impaciente e quer andar logo. Com certeza qualquer um ficaria nervoso preso em uma caverna com uma criatura começando a atacar os sobreviventes. Então Jack volta e manda Briggs segui-lo. E Briggs usa aquela arma subsônica para ver outro caminho e acaba vendo que tinha algo no caminho que Jack não escolheu. Eles encontram um paredão e decidem escalar, e Top vê que a ferida de Jack está ficando infectada. Ele também comenta que o restante do grupo deveria descansar, e Jack diz que eles poderiam descansar após chegar próximo da água, e Top comenta que não estava escutando nenhuma água por ali, e Jack diz que estava sentindo o cheiro, o que é bastante estranho. Provavelmente o parasita está mexendo com os sentidos de Jack e transformando ele em algo diferente. Eu até estava pensando sobre dizer para essa galera ficar no acampamento deles, montando uma fogueira e caçando algumas topeiras para se alimentar. Porém, eu não sei se esse parasita seria resistente ao fogo, e talvez ficar em um lugar esperando por aquela criatura atacar não faria muito sentido. E eles não aguentariam ficar lá por 12 dias até alguém notar que eles desapareceram, e depois esperar mais alguns dias até o resgate encontrar o local exato que eles estavam. Alex tenta filmar o que Jack estava fazendo e o cara surta com ele, jogando a câmera no lago e empurrando o cara. Após ele fazer isso, Jack descobre que a câmera estava sendo arrastada por uma corrente e manda a equipe se preparar para descer por essa corrente de água. Ele então se afasta da equipe e vemos que o cara está tendo uma reação severa ao parasita, que parece estar tomando conta do seu corpo, e o parasita está aumentando seus sentidos. Ele consegue escutar de longe tudo que o grupo está conversando sobre ele, e vê que Briggs continua duvidando da sua capacidade de tirar a equipe da caverna. E aí ele avisa Tyler que Briggs seria um problema no futuro, e que se ninguém confiar nele, ele não conseguiria salvá-los.
Eles entram na água e Top e Tyler conversam em fazer algo, dizendo que se Jack piorar eles teriam que tomar uma atitude. E o plano de Jack seria descer por uma corredeira sem saber para onde ela iria dar. Eu nem preciso falar o quão perigoso isso poderia ser, ainda mais para pessoas sem experiência como Catherine e o Dr. Nikolai. Todos acabam descendo e na vez de Tyler e Catherine, algo puxa ela debaixo d'água, não deixando ela descer com Tyler, que acabou sendo puxado pela corrente, e ele vê Nikolai com uma fratura no meio do caminho. Ele completa a viagem caindo de uma cachoeira em mais um lago, e logo Catherine cai da mesma cachoeira. Mas aí eles acabam encontrando um tipo de enguia no lago que começa a cercar o grupo, se preparando para atacar. Os três nadam até o restante do grupo que estava boiando no lago, e eu tenho que destacar que essa é uma ótima forma de ser atacado por alguma coisa. Após todo mundo se reunir, o Dr. cai pela cachoeira e começa a gritar por ajuda. Jack decide que vai tentar ajudá-los, mas como ele estava machucado, provavelmente aquela criatura sentiu o cheiro do sangue de Nikolai, igual um tubarão, e atacou o doutor puxando o cara para baixo da água. E em vez deles ficarem em círculo, esperando o monstro terminar a sua refeição, eles deveriam nadar até alguma margem. Jack acaba mergulhando e vê Nikolai sendo puxado por uma criatura gigantesca, com asas, o que não é um bom sinal. Se a criatura nada, voa e anda na terra, e por fim tem aquelas garras, com certeza só é questão de tempo até ela caçar o restante da equipe naquelas cavernas. Jack encontra a criatura puxando Nikolai para a caverna, e podemos ver a mesma tatuagem na mão da criatura que estava na mão do cara que explodiu a igreja 30 anos atrás. Bom, a partir de agora eu começo a suspeitar que pelo menos metade daqueles homens devem ter contraído o parasita e virado essas criaturas. E pelo que parece, finalmente elas vão ter um lanchinho decente após 30 anos. Ele volta até o grupo e diz que Nikolai estava morto. E eles saem da água sem Jack mencionar o que ele viu. A equipe encontra mais uma bifurcação, dessa vez outra correnteza que poderia levar para uma saída, e outro paredão que eles poderiam escalar e procurar a saída. Jack decide que ele e Tyler iriam escalar, e Briggs insiste que ele queria ir pela água. Jack fala que aquilo era uma armadilha, como se ele pudesse sentir alguma coisa. E Top concorda que subir era a melhor opção no momento. Já dá pra ver que Jack está sofrendo algumas mudanças em seu rosto, com várias manchas, e não deve faltar muito tempo para o parasita tomar conta. Alex e Top montam uma espécie de arma com válvulas de propano para afastar os monstros caso eles precisassem. Charlie pega aquela arma e decide escalar sozinha, afinal, ela era a melhor escaladora do grupo. Ela consegue chegar até o topo encontrando um covil e até conseguia sentir uma corrente de ar. Porém, ela não estava sozinha lá e acabou encontrando outro dos monstros, que acabou partindo para cima dela, fazendo ela cair da caverna e bater a cabeça. Nunca escalem sem capacete, galera. Por sorte, ela fica pendurada e consegue acordar após aquele choque. Mas Charlie vê que a criatura está descendo atrás dela e fica desesperada tentando descer. Ela vê outro paredão do seu lado e começa a se balançar para chegar até lá, usando aquele lança-chamas improvisado para afastar a criatura. Ela consegue chegar até o outro lado cortando sua própria corda. Mas vocês lembram que eu mencionei que o monstro tinha asas, né? Então ele voa até Charlie e desfere alguns ataques contra a garota. E mesmo depois dela sofrer esses ataques, ela conseguiu utilizar novamente o lança-chamas, botando fogo no monstro e fazendo ele cair da montanha. E pra gente entender melhor do que o monstro é capaz, eu vou explicar algumas coisas sobre ele. Esse ser com certeza foi gerado a partir daqueles homens que ficaram presos na caverna 30 anos atrás, que foram infectados com o parasita que vimos antes nos animais encontrados dentro da caverna. E esse parasita se espalha rapidamente pelo corpo e modifica o seu hospedeiro para se adaptar à vida nas cavernas, transformando ele em um predador perfeito para caçar na escuridão, e usando um tipo de ecolocalização para encontrar as suas presas, muito parecido com o que os morcegos fazem. E eles também têm pelos nas costas, que são usados como receptores. Eles possuem duas mandíbulas, o que deve dificultar sua fuga após ele te pegar, tirando aquelas garras que não são nada pequenas. E por último, como já vimos, a criatura pode voar. Diferente dos crawlers de Abismo do Medo, que abrem a possibilidade das garotas saírem na mão com as criaturas e vencer, aqui a situação já fica bem diferente, pois mesmo que eles tenham algum tipo de arma, ficaria bem difícil de lutar contra esses monstros, apenas com picaretas de escalada, a não ser que eles possam fazer lança-chamas infinitos, o que não era o caso ali. Depois da morte de Charlie, a equipe nota as mudanças que Jack está sofrendo, e Catherine diz que o parasita entrou na corrente sanguínea dele pelos cortes, e provavelmente metade dessa galera deve ter se cortado naquelas corredeiras, e tem grandes chances de estarem infectados também. Então Jack fala que os monstros estão gostando de caçar o grupo, insinuando que existem várias criaturas. Então o grupo acaba se separando, achando que Jack estava levando eles para uma emboscada em vez de salvá-los.
Briggs, Catherine e Alex seguem a cachoeira e Jack, Tyler e Top escalam o paredão. Provavelmente escalar era a melhor escolha. Se meter na água com esses monstros não é algo que você vai querer fazer. Na água fica extremamente difícil de se defender. Jack começa a usar seus sentidos que estão mais aguçados por causa do parasita e consegue encontrar uma rota de fuga para os três. Porém, Top acabou se machucando no caminho. Eles acabam quebrando uma parede e chegando em uma sala cheia de gás metano, tanto de criaturas como de humanos, exatamente como na lenda que Nikolai contou no começo do filme. E com certeza teria alguma criatura esperando por eles ali. E nós já sabemos como aquela lenda acabou, né? Eles acham uma fonte de água com uma luz, e Jack diz ter água fria subindo dali, e que aquilo ali seria uma saída. Mas aí o parasita começa a tomar conta dele, e Jack diz que vai voltar para buscar o restante do grupo. Mas Tyler diz que ele está sem condições de fazer isso, e ele mesmo iria atrás dos três. Enquanto isso, os outros três são atacados pelas criaturas, sem muita chance de revidar. Tyler escuta Briggs gritando por socorro, e vê ele sendo puxado, e vai atrás do cara. Por sorte, essas criaturas gostam bastante de brincar, e resolveram pendurar o cara no teto da caverna e ir embora. E não demora muito para Tyler ficar cercado por monstros, e Catherine aparece com aquela arma sônica dizendo que aquilo funcionava contra a criatura. Jack e Top são atacados por um monstro também, que pega um dos equipamentos e vai embora. Jack diz que eles estavam brincando com eles, e que monstros brincalhões, né? Famoso roteiro. Então Tyler e Catherine conseguem escapar do monstro e Catherine quase se afoga. Eles encontram Alex no caminho e vão até aquela sala com gás metano. Jack comenta que eles precisavam pegar o outro equipamento para poder respirar e escapar de lá. E Jack vai tentar pegá-lo, em uma óbvia armadilha feita pelo monstro. Alex acaba sendo pego por um dos monstros e vários outros aparecem. E aí Tyler consegue matar um monstro facilmente, o que eu acho bem difícil. Devido àquela luta que Jack teve com a criatura antes, seria no mínimo estranho ele pegar a criatura pela cabeça e conseguir cortar o pescoço dela dessa forma, sendo que anteriormente eles disseram que os monstros eram capazes de pensar. Jack joga o cilindro para Tyler e fica preso, precisando se sacrificar para matar o outro monstro, e ele acaba explodindo a caverna inteira. Tyler, Catherine e Top escapam da caverna e Tyler e Catherine têm uma conversa sobre o parasita estar mudando Jack e que ele nunca poderia sobreviver lá fora. Mas Catherine comenta que pensava isso antes, mas agora ela não tinha tanta certeza. Ela vai dar um beijo no rosto de Tyler e ela fala que o parasita queria sair, e ele vê nos olhos de Catherine que ela estava infectada. Ela sai correndo no meio da multidão e Tyler tenta encontrá-la, mas acaba perdendo ela de vista. Eu nem preciso falar, né galera, isso me parece com o início de um tipo de surto global. Com certeza, Catherine sairia por aí infectando outros humanos, e já sabemos como essa criatura era forte, e o parasita parecia ser bem resistente, e provavelmente não tinha nada que pudesse contê-lo, afinal, eles trataram com antibiótico as feridas de Jack, e ele continuou infectado. Com uma boa população de monstros fora da caverna, com certeza os humanos seriam dominados facilmente, talvez os militares tentariam lutar contra esses monstros, mas eu acho que em grandes quantidades eles acabariam sendo derrotados, muito parecido com os aliens que vemos no filme A Guerra do Amanhã, onde eram tantos garras brancas que o exército não dava conta de matá-los. E se você fizesse parte do grupo de exploração, as chances de sair com vida seriam bem pequenas, pois existiam vários monstros dentro da caverna caçando os sobreviventes, e o roteiro deu aquela forçada para esses três saírem vivos para espalhar a infecção mundial. Mas o que vocês acharam do vídeo, galera? Vocês acham que seria possível escapar desses monstros? Me contem nos comentários, e não esqueçam de deixar o seu like e inscreva-se no canal, ativando o sininho para receber as notificações do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de evitar entrar em uma caverna no meio do nada, afinal, você não sabe que tipo de monstro mortal você vai encontrar por lá.